Faz pouco tempo que um amigo meu passou por uma situação estranha em uma casa antiga, no meio do nada. Ele é pedreiro e recebeu um serviço para reformar um casarão isolado. O lugar estava abandonado fazia anos, mas os novos donos queriam deixar tudo pronto para se mudar. Como a obra era grande, meu amigo se mudou para lá durante a semana, dormindo num quartinho improvisado enquanto trabalhava. Logo na primeira noite, ele já sentiu um peso esquisito no ar. O silêncio era absoluto, nem grilo fazia barulho, mas o que realmente incomodava era o cheiro de madeira velha e umidade, misturado com algo que ele não conseguia identificar. Deu de ombros, achando que era coisa da sua cabeça, e foi dormir. No meio da madrugada, acordou com a sensação de que tinha alguém no quarto. Ele jurava que ouviu passos no corredor de madeira. Ficou quieto, esperando para ver se era algum bicho, mas os passos pararam bem na porta do quartinho. O tempo passou e nada aconteceu. A casa estava trancada, então não tinha como ser ninguém de fora. Mesmo assim, ele se forçou a ignorar e voltou a dormir. No dia seguinte começou o serviço. Enquanto arrancava uma parte do assoalho da sala, encontrou algo estranho. Um buraco no chão, coberto com tábuas pregadas à força. Parecia que alguém tinha escondido alguma coisa ali. A curiosidade falou mais alto e ele resolveu abrir. O que ele encontrou fez sua espinha gelar. Dentro do buraco havia um vestido infantil todo embolorado e sujo, junto com um sapatinho pequeno. O cheiro era horrível, como se algo tivesse apodrecido ali. Ele não quis nem mexer naquilo. Tampou de volta e fingiu que não viu nada. Mas a partir desse momento, a sensação de estar sendo observado ficou ainda pior. Naquela noite, o pesadelo começou de verdade. Ele foi acordado de novo pelos passos no corredor, mas dessa vez ouviu uma aspiração pesada do outro lado da porta. O coração dele disparou, mas ficou paralisado, sem coragem de se mexer. Foi quando a maçaneta começou a girar lentamente. Alguém estava tentando entrar. Meu amigo travou na cama, sem conseguir sequer respirar direito. A maçaneta continuava girando devagar, como se alguém estivesse testando se a porta estava destrancada. O único barulho na casa era aquele, um rangido leve e insistente. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Então, do nada, parou. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Ele ficou ali, imóvel, tentando escutar qualquer coisa. Foi quando ouviu um sussurro, baixo do outro lado da porta. Uma voz de criança, quase como um sopro. Você encontrou minhas coisas. O frio na espinha foi tão intenso que ele sentiu o corpo gelar. Ele não conseguia entender como aquilo era possível. A casa estava trancada. Ele tinha checado todas as janelas antes de dormir. Se fosse alguém invadindo, ele teria ouvido os passos antes. Mas não havia explicação. Algo estava ali dentro com ele. No impulso de desespero, pegou o celular e ligou a lanterna, apontando para a porta. A maçaneta estava parada, mas tinha uma sombra no chão, bem na fresta da porta. Pequena, imóvel, parecia alguém parado ali, esperando. Ele se levantou devagar, sem fazer barulho, e pegou um martelo que estava ao lado da cama. Criou coragem e abriu a porta de uma vez, pronto para atacar o que estivesse ali. Nada. O corredor estava vazio. O ar estava mais frio, quase cortante, mas não havia sinal de ninguém. Ele vasculhou o andar todo, abriu as janelas, conferiu a porta da frente, tudo fechado, do mesmo jeito que ele deixou. A partir daquele dia, a coisa piorou. Durante a reforma, ferramentas sumiam, objetos eram derrubados sem explicação, e ele começou a ver vultos pelo canto do olho, sempre pequenos, como se fossem de uma criança correndo pela casa. O ápice foi uma noite em que ele acordou de súbito e viu
No escuro do quarto, o reflexo de olhos brilhantes o encarando do canto, pequenos, profundos, cheios de algo que ele não conseguia descrever. Foi embora dali no dia seguinte, largando o serviço pela metade. Nunca explicou direito para os donos da casa o motivo, só disse que era problema pessoal. Mas até hoje, quando fala sobre o assunto, dá para ver que ele não superou. Ele jura que, antes de sair, ouviu de novo aquela voz baixinha sussurrando atrás dele: "Você encontrou minhas coisas." Conheci um cara que trabalhava como técnico de internet e vivia rodando por áreas rurais instalando antenas. Ele já pegou cada lugar esquisito que, segundo ele, nada mais assustava. Mas teve um serviço que fez ele mudar de ideia. O chamado veio de uma casa isolada, no meio de um sítio longe de qualquer cidade. A estrada de terra era ruim, cheia de curvas e sem placas. O cliente explicou que o sinal de internet caía toda noite, sempre no mesmo horário. Ele achou estranho, mas pensou que podia ser só interferência na antena. Quando chegou, o lugar já tinha uma vibe ruim. A casa era antiga, grande, mas mal cuidada. O mato ao redor estava alto, e as árvores pareciam criar uma barreira natural em volta do terreno. O dono, um senhor de uns 60 anos, parecia meio impaciente, como se não quisesse ninguém ali por muito tempo. "Faz isso rápido, por favor", ele disse, antes de escurecer. Isso já deixou o técnico meio desconfiado, mas subiu no telhado para verificar a antena. Estava tudo certo, sem nenhum fio solto, sem sinal de curto. Mesmo assim, resolveu reforçar a fiação e mudar um pouco o ângulo do receptor. Mas, enquanto trabalhava, sentiu um arrepio esquisito, como se tivesse alguém ali embaixo, olhando para ele. Ele olhou e por um segundo teve certeza de que viu algo na janela do andar de cima. Um vulto escuro, muito alto, parado no vidro. Mas quando piscou, não tinha mais nada. Só o velho, lá embaixo, olhando para ele com uma expressão estranha. Terminou o serviço e entrou para testar o sinal. O Wi-Fi funcionava, velocidade normal, tudo certo. Mas o velho continuava nervoso. "Pode testar de novo daqui a pouco?" Ele pediu. "Sempre cai por volta das 8h20. "É quando?" "Bom, só testa de novo." O técnico olhou no relógio. Eram 7h50. Teria que esperar meia hora. O velho não quis conversar muito, só ofereceu café e se afastou. O ambiente da casa era pesado. O ar parecia denso, carregado. E, o pior, ele sentia que não estavam sozinhos ali dentro. Foi então que, por acaso, reparou em um detalhe bizarro. No chão da sala, bem discreto, havia algo desenhado na madeira. Um círculo cheio de símbolos riscados à faca, como se alguém tivesse feito aquilo há muito tempo. Era difícil notar à primeira vista, mas quando ele percebeu, sentiu um nó no estômago. De repente, todas as luzes piscaram. E ao mesmo tempo, o Wi-Fi caiu. O relógio marcava 8h20 em ponto. O técnico franziu a testa e pegou o celular para checar o roteador. Sem sinal. Tentou reiniciar a antena pelo aplicativo, mas nada funcionava. Era como se, exatamente naquele minuto, algo tivesse desligado tudo de propósito. O velho suspirou pesadamente e olhou para ele. "Viu só?" Eu disse. O técnico tentou manter o profissionalismo, mas a situação estava esquisita demais. Foi até o roteador na sala, conferiu os cabos, tudo normal. Então olhou de novo para o símbolo esculpido no chão. Agora parecia mais visível, como se o corte na madeira tivesse ficado mais fundo. Mas isso não fazia sentido. Esse símbolo aqui já estava assim antes?
Ele perguntou. O velho hesitou. Depois, falou baixinho. Já estava aqui quando comprei essa casa. Nunca consegui apagar. Sempre volta. O técnico sentiu um calafrio. Tentou disfarçar e disse que ia verificar a antena do lado de fora. Mas, no momento em que abriu a porta, uma lufada de vento gelado bateu no rosto dele. As árvores em volta da casa estavam balançando, embora não houvesse vento algum na estrada poucos minutos antes. Ele olhou para cima, para o telhado. A antena estava lá, mas teve certeza de que viu alguma coisa se movendo ao lado dela. Pequeno, agachado, como se estivesse se escondendo. Quando tentou focar os olhos, nada mais estava lá. O velho apareceu atrás dele, segurando 1/3 na mão. Não adianta tentar consertar. Isso aqui é a casa deles. Quando dá 8h20, a coisa começa. O técnico tentou rir, meio nervoso. Deles quem? O senhor está falando sério? O velho não respondeu. Só apontou para a estrada escura e disse: "Vá embora enquanto pode." O técnico não precisou de mais nada. Pegou suas ferramentas às pressas e entrou na van. Assim que ligou o motor, ouviu um barulho seco no telhado da casa, como se algo tivesse caído ali, mas ele não ficou para descobrir o que. Saiu dali o mais rápido possível. Quando olhou pelo retrovisor, viu a casa sumindo na escuridão. Mas, por uma fração de segundo, jurou que viu algo no telhado, algo que não era humano, parado ali, olhando para ele ir embora. Ele nunca mais quis saber daquele lugar. Mas toda vez que passa por estradas no interior e vê casas velhas no meio do mato, sente aquele mesmo arrepio, como se tivesse certeza de que, às 8h20 da noite, em algum canto do mundo, eles ainda estão por aí. Esse relato veio de um amigo do meu irmão, um cara que gosta de explorar trilhas e acampar em lugares isolados. Ele sempre foi do tipo cético, que não acredita em nada além do que pode ver, mas uma vez ele teve que admitir que nem tudo tem explicação. Isso aconteceu numa viagem para uma serra no interior. Ele e 2 amigos decidiram passar um fim de semana explorando cachoeiras e dormindo em barracas no meio do mato. O plano era simples: seguir uma trilha pouco conhecida e acampar num ponto alto, onde teriam uma vista incrível. Só que no meio do caminho erraram a rota. Já estava anoitecendo quando perceberam que estavam perdidos. O GPS do celular não funcionava mais, e para piorar, o tempo começou a fechar. Foi quando avistaram, no meio das árvores, um casebre pequeno e torto, como se estivesse ali há décadas. A primeira impressão foi de que estava abandonado, mas, ao chegarem mais perto, viram que a porta estava entreaberta e que havia marcas recentes de pegadas na lama ao redor. Parecia que alguém morava ali, ou pelo menos visitava com frequência. Um dos amigos sugeriu que pedissem informações. Talvez o dono soubesse o caminho de volta, mas, assim que bateram na porta, um vento gelado passou entre as árvores, fazendo as folhas secas se espalharem pelo chão. Algo no ar ficou diferente. Ninguém respondeu. O silêncio era tão profundo que até os grilos tinham parado de cantar. Mesmo assim, empurraram um pouco a porta, revelando um interior escuro e cheio de poeira. Dentro havia uma mesa velha, 2 cadeiras, uma lareira apagada e no canto uma cama de madeira com um cobertor fino. Parecia realmente abandonado, mas o que chamou a atenção foi o cheiro. Um odor forte, azedo, que eles não conseguiam identificar. Algo estava errado ali. Foi então que um dos amigos apontou para o canto da sala. Havia uma porta quase escondida na penumbra, mas o que gelou a espinha de todos foi o fato de que tinha uma corrente grossa prendendo a porta pelo lado de fora.
como se alguém tivesse trancado vulto algo lá dentro. Eles se entreolharam, sem saber o que fazer. Foi quando ouviram um barulho baixo, vindo de trás da porta trancada. Algo arranhando a madeira, bem devagar. Seguindo com a parte 2 do terceiro relato, os três congelaram no mesmo instante. O som era fraco, mas constante. Um arranhado lento, quase cuidadoso, vindo de dentro daquele cômodo trancado com correntes. Eles se entreolharam, tentando entender se tinham ouvido certo ou se era coisa da cabeça. Mas então veio outro barulho. Dessa vez, um estalo seco, como se alguém tivesse dado um passo pesado do outro lado da porta. A vontade de sair correndo foi imediata, mas algo naquela situação deixava tudo ainda mais assustador. Quem diabos tranca uma porta com corrente pelo lado de fora, se aquilo estava ali, preso? Havia um motivo. Um dos amigos, o mais curioso, deu um passo à frente e encostou a mão na corrente. Nesse exato momento, o arranhado parou. O silêncio pesou como uma pedra sobre eles. Foi quando, do nada, um golpe forte veio de dentro da porta, fazendo a madeira estremecer com violência. Algo havia se jogado contra ela, tentando sair. Eles se afastaram de um pulo, e o amigo que tinha encostado na corrente tropeçou para trás. O medo subiu como um choque, o coração disparado no peito. Mas o que veio depois foi ainda pior. Uma voz, baixa, distorcida, quase um lamento. Abre, por favor. Tá escuro aqui. Aquilo foi o suficiente. Eles dispararam para fora da casa, sem olhar para trás. O ar parecia mais pesado e o cheiro azedo estava impregnado na roupa deles. Correram sem rumo pelo mato até encontrarem a trilha de volta. Nunca haviam sentido um pavor tão intenso, um medo que não tinha explicação lógica. Quando finalmente chegaram na cidade, contaram a história para alguns moradores locais, mas a reação das pessoas foi ainda mais perturbadora. Ninguém quis falar sobre a casa, apenas disseram para nunca mais voltarem lá. Até hoje, aquele amigo diz que de todas as noites que passou no mato, nada se compara ao que sentiram naquele casebre. O que estava atrás daquela porta, eles nunca quiseram descobrir, mas uma coisa era certa: alguém fez questão de manter aquilo trancado.